Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos. Que a paz de Cristo Jesus estejam conosco. Nesta manhã de terça-feira, nós estamos na nossa sala. Nós temos mais uma lição para nossa meditação nesta manhã. Que realmente seja uma bênção para você, uma bênção para mim, uma bênção para todos nós. Que o Espírito Santo de Cristo estejam conosco nesta manhã, nos ensinando a bendita e sagrada Palavra de Deus. Desperte você que está dormindo, é o título da nossa lição de hoje, e nós vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos meditar no capítulo 5, de 11 a 14 de Efésios, que nós temos uma mensagem grandiosa e importante que Deus quer que nós compreendemos, que nós entendemos o que Ele quer passar para nós. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, para que nós possamos aí entender esta tão importante lição que Ele quer nos passar. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade maravilhosa em que os meus irmãos e eu, nesta sala, nós iremos abrir a Bíblia Sagrada e nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz falando ao nosso coração por meio da inspiração sagrada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, eu quero ler com vocês o capítulo 5, verso 11 ao verso 14, que diz assim, olha, e não seja cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas reprovem, pois o que eles fazem é vergonhoso até de mencionar. Por isso é que se disse, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos. Eu quero mencioná-lo aqui, queridos, nesses versos que nós meditamos, alguns pontos importantes para a nossa meditação e tirar como lições importantes para nós. Assim como foi tão importante para a igreja primitiva, nos dias da igreja de Éfeso, também é tão importante para nós, principalmente que estamos vivendo nos últimos momentos, nos últimos dias da história desta terra, na qual nós aguardamos e esperamos a segunda vinda do Senhor Jesus. Aqui, queridos, a recomendação do apóstolo São Paulo é que a igreja de Deus, o povo de Deus, ele falando ali para os irmãos da igreja de Éfeso, para que eles não fossem cúmplices, e nós não podemos ser cúmplices, queridos, nas obras infrutíferas das trevas. Eu faço uma pergunta agora, qual é o fruto do pecado? Qual é a alegria, qual é o prazer que o pecado traz? Então aqui a recomendação de Paulo, queridos, é que nós não podemos ser cúmplices nas obras que não produzem frutos para a vida, frutos para a vida eterna, tá? Mas são obras das trevas. E aqui Paulo ainda diz assim, queridos, que nós precisamos reprovar o pecado, reprovar o mal. Nós não podemos conformar com este século, diz a palavra de Deus. Conformar, queridos, sabe, com tudo pode. Conformar com que o pecado, sabe, ele é tão prazeroso e tão comum que todos podem viver de forma, sabe, assim, sem nenhum tipo de vergonha. Aqui a recomendação de Paulo, na verdade, queridos, ele está abordando a libertinagem, sabe? A prática da imoralidade sexual, sabe, assim, de uma forma tão vergonhosa, diz aqui o apóstolo Paulo, que até mesmo para mencionar é uma vergonha, até mesmo para se falar é vergonhoso. Tá? E então, queridos,
pecado se tornou assim tão banal que, na verdade, a impressão que dá é que quem vive errado é quem vive sobre os princípios da palavra de Deus. Porque o resto tudo é comum, parece que tudo está certo, ninguém reprova nada. Sabe, as pessoas parece que aplaudem o pecado, parece que a coisa se tornou assim tão comum, tão de forma relaxada, sabe, que a impressão que dá é que aqueles que são conservadores, que conservam os ensinamentos da palavra de Deus, é que parece que anda de forma errada. Os outros estão todo mundo certo. Mas, queridos, aqui a recomendação da palavra de Deus é que nós precisamos reprovar o pecado. O pecado não é para ser amado, não é para ser apreciado, não é para ser gostado. O pecado é para ser reprovado. Tá? Aqui a recomendação da palavra de Deus é que nós não podemos ser cúmplices no pecado, viver na prática do pecado. Tá? Pois o que eles fazem é vergonhoso até de mencionar. Por isso é que se disse: desperta você que está dormindo. Aqui, queridos, Paulo está recomendando é que nós precisamos despertar, porque o mundo, o mundanismo, o pecado, ele se tornou assim de uma forma tão popular, tão comum, que parece que a gente tende a acostumar. Não é assim mesmo. Geralmente é porque, sabe, estamos vivendo num mundo pós-modernismo, pós-moderno. É assim mesmo que funciona, mas não é não, queridos. E a tendência aqui é que nós corremos o risco de estarmos dormindo também. Levante-se, acorde você que está dormindo, dormindo dentre os mortos. Pessoas que vivem deliberadamente no pecado, queridos, vivem como pessoas sem vida, porque não tem um sentido de vida. Pessoas que não sabem de onde ela veio, nem sabem por que ela nasceu, por que ela existe, nem sabem por que ela está aqui e nem sabem para onde ela vai. Sabe, pessoas assim vivem como se estivesse vegetando, simplesmente. Estão como pessoas mortas, apesar, queridos, que a palavra de Deus diz que aqueles que não têm Cristo é como morto. Quem tem Cristo tem vida, quem não tem Cristo não tem vida, diz a palavra. Porque Jesus é a essência da vida. Ele é a vida. Não é que ele tem vida, não é que ele adquiriu vida. Jesus é a vida. Quer dizer, a nossa vida está em Cristo. Se alguém não está em Cristo, infelizmente está desta forma como um morto. Tá? Então, por esta razão, queridos, que nós precisamos nos levantar, acordar, despertar, olhar em que estado nós estamos neste momento e diante da palavra de Deus acordar, como diz o ditado, acordar para a vida eterna. Aqui, queridos, Paulo ele foi bem profundo no assunto. Aqui ele está dizendo que nós precisamos tomar uma decisão. Ele estava conversando muito sério com aquela igreja. Vocês precisam decidir, vocês precisam acordar, vocês precisam levantar, vocês não podem ser cúmplices no pecado.
Vocês estavam nas trevas, mas agora vocês estão na luz em Cristo Jesus, na luz do Senhor. Então vocês precisam andar nesta luz e não compactuar com o pecado, aceitar o pecado, dizer que isso está tudo certo, está tudo bem, é porque o mundo agora é um outro mundo, é totalmente diferente do passado. Não é não, queridos. Os princípios de Deus, a palavra de Deus é a mesma. Tá? Tenham um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz. Não tenham uma vida sexualmente imoral, imposta, oposta a Deus, que mostre as obras infrutíferas das trevas. Os crentes devem viver diante dos incrédulos como luz no Senhor e filhos da luz. O objetivo de fazer isso é ser notado para deixar claro que o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Foi para isso que Jesus nos chamou, para andar na sua luz. E Jesus diz, vocês deve ser, não é? Quando ele diz para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder, né, a luz debaixo de uma mesa, debaixo de um objeto, mas a luz ela deve ser instalada em um local onde ela ilumina todos que passam por ela. Pois Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Então, queridos, como luz do mundo, como na luz de Cristo, tenham um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz. O chamado de Cristo Jesus nesta manhã para mim e para você, queridos, através desta lição, através destes versos que nós estudamos, é que nós precisamos tomar uma decisão enquanto é tempo, enquanto nós temos esta oportunidade, enquanto a luz de Cristo está iluminando, brilhando sobre mim, sobre você. O chamado de Deus, queridos, é para nós separarmos do pecado, é para sair das trevas, da escuridão, é para andar na luz de Cristo Jesus. O chamado de Cristo, queridos, é para nós acordarmos enquanto muitas vezes nós estamos dormindo. Ele diz, acorda, levanta, desperta. Esse é o momento. Enquanto muitas pessoas estão dormindo no pecado, estão morrendo no pecado, estão mortas no pecado, Jesus está chamando você e a mim, dizendo, acordem, despertem, levantem de entre os mortos. Infelizmente, queridos, há muitas pessoas que elas estão tão acostumadas com o pecado, que elas estão tão inseridas com o pecado, que elas até desejam permanecer mortificadas ou mortas no pecado. Mas Jesus está nos chamando. Essas lições são importantes, queridos, porque elas são tão importantes que é Deus nos advertindo para entendermos o momento que nós estamos vivendo. O mundo está mergulhado em trevas, trevas espirituais. Tá? Mas graças a Deus, porque você e eu temos o privilégio de estudar a palavra de Deus todos os dias e sermos por ela iluminados. Então, que Deus realmente esteja contigo, que Deus te abençoe e que você possa ouvir a voz de Deus falando profundamente ao seu coração para se despertar, para se levantar
de onde você está. E nós não podemos, queridos, concordar. Nós não podemos, ser cúmplices em, quem sabe, adotar ou, quem sabe, aplaudir ou concordar com a forma como o mundo está vivendo, né? E nós, muitas vezes, estamos aí, deixando, como se diz o ditado, deixando que a vida nos levar. Não é assim. Nós precisamos tomar uma decisão séria, porque Jesus está muito mais perto de voltar a este mundo do que você e eu estamos imaginando. Tá? E Cristo Jesus, ele vai vir buscar um povo que fez com ele um concerto. Ele vai vir buscar um povo que foi lavado no seu sangue precioso, que foi transformado, que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Jesus não vai vir buscar um povo que está dormindo espiritualmente, concordando com tudo o que está acontecendo e achando que está tudo certo. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que nós possamos, queridos, o quanto antes, tomar essa decisão, essa posição de estarmos com Cristo, andando com Ele na sua maravilhosa luz. Meu abraço a todos e até amanhã com a nossa próxima lição com a graça de Deus.